Bom dia, amigos. Maurício Menezes, Rádio Brasil Cidadão, Rede Brasil Cidadão. Estamos aqui para mais uma videoaula. Essa é a de número 07. Rede Brasil Cidadão, Seminário de Sustentabilidade, e é a videoaula sobre o Seminário de Sustentabilidade. É isso aí. Como é que ele se processa? Vocês vão saber agora. Porque é para você, é por você, mas tem que ser com você. Vem para cá, Rádio Brasil Cidadão. Esse seminário de sustentabilidade foi montado a 3 cabeças e 6 mãos por Maurício Menezes, Geraldo Montenegro e Jorge Daledoni, ambos da Embratel. Trabalharam na área de planejamento, infelizmente, os dois já falecidos estão. Então, o IPAI, na época, Instituto PAI, hoje Rede Brasil Cidadão, construindo ambientes naturais há 32 anos, trouxe essa pedagogia da sustentabilidade, que a Rádio Brasil Cidadão apresenta diariamente, na sua programação. E esse seminário está aí para atender às necessidades das organizações. Como necessidade, identificando as dificuldades e formulando um objetivo. Como solução, apresentamos a plataforma natural e qual a metodologia de implantação. Estamos aqui solucionando esse cubo mágico. Vocês sabem que a organização e a sociedade vão estar em condições de atender ao 3º milênio, direcionados para o bem comum, se essa equação for resolvida, ou seja, se o cubo mágico for resolvido, tendo cada face de uma cor, e cada face representa as ações de um dos 7 professores da Escola de Cidadania, sendo que a 7ª face, ela está aqui dentro, é a maior, é a diagonal, que é a face da professora Rosa, é a face oculta dos valores. Essa é a necessidade. Identificando as dificuldades. Cheios de incertezas ainda, né? Vamos lá. Identificando as dificuldades da orientação estratégica para a execução estratégica. Todo o executivo das organizações está consciente das dificuldades de fazer com que suas orientações estratégicas sejam incorporadas pela cadeia de execução final. Tal fato é tão significativo que a maneira de se referir a esse personagem pode ser estendida a qualquer setor da economia, modernamente, na própria área de prestação de serviço. A dificuldade, segundo os mais modernos estudos de comunicação, reside na complexidade do texto que representa a estratégia idealizada, normalmente dominado e fluente para os dirigentes e gerentes maiores, mas de difícil comunicação para o homem que trata com o dia a dia operacional da organização. Por outro lado, a baixa participação dos funcionários, sob a forma de sugestões, o chamado índice Kaizen, e com a participação propriamente dito, tão elevado em determinados países, chega em média a menos de uma contribuição por ano no Brasil, nas empresas que estimulam tal tipo de relacionamento. Estudos a respeito demonstram que o grau de participação tem muito a ver com o engajamento que os indivíduos têm no direcionamento dos desígnios de sua nação. Trata-se tão somente de um baixo exercício da cidadania, deveres e responsabilidades sociais, transplantado diretamente para os ambientes organizados.
Adicionalmente, seja porque o modelo de alta descartabilidade que caracterizou a Revolução Industrial colocou em arenas opostas os representantes do capital e do trabalho, ou seja, pela ameaça de um modelo econômico caótico e indefinido globalmente, a verdade é que se esgarçam perigosamente cada vez mais as tênues amarras que atrelavam a organização a seus indivíduos. Uma ressalva aqui. Hoje vivemos nesse terceiro milênio a era onde os serviços é que são responsáveis pela maior parte do PIB, ou seja, da economia global. Ou seja, muito mais dificuldades de tratar esse assunto existem hoje, porque antigamente, na era industrial, estavam todas as pessoas dentro de um mesmo complexo, de uma planta, à vista de todos os seus supervisores, gerentes, dirigentes e presidentes. Hoje não, hoje as pessoas trabalham até em home office. Elas são ali o próprio presidente da organização e têm que estar em condições de sê-lo. Formulando um objetivo. O objetivo vai ser alcançado a partir de um planejamento com foco para termos a solução. Formulando um objetivo. Uma nova forma de relacionamento a ser procurada. Essa é a nossa proposta. Ao invés das constatações realizadas, não seria conveniente que todos pudessem, em seus níveis, dirigir o destino das empresas nas quais trabalham? Essa é a pergunta. Que todos fossem capazes de contribuir com uma visão crítica e estratégica do negócio? Outra grande pergunta. Que o exercício de uma cidadania consciente pudesse se refletir em um engajamento consciente no ambiente das organizações? Essa é a outra pergunta, inclusive estendida à própria sociedade. Que integralmente tais elementos interagissem de modo a gerar menos desperdício nos processos, um aumento perceptível da receita, um aumento do poder de comunicação entre todos os níveis em qualquer direção, um natural controle funcional coletivo, uma melhoria da qualidade das relações humanas na organização, capazes de indiretamente produzir uma maior qualidade de vida para todos, um profissionalismo cidadão. Pergunta complexa, hein? Vamos à solução. Como se encaixam essas peças? Plataforma natural. É um ambiente natural que nós desenvolvemos ao longo de 32 anos, que concebeu a pedagogia da sustentabilidade e traz na mesma a alfabetização comportamental, uma obra da Rede Brasil Cidadão. A plataforma PAI, de People Arise Information, do processo arco-íris do início da placa PAI, uma solução integradora. Estamos falando de uma placa comportamental, não é a placa-mãe tecnológica. A plataforma natural foi elaborada a partir da vivência de seus idealizadores em ambientes em que as pessoas inseridas em um ambiente natural se comportam comprometidamente com o enredo natural desse ambiente, de forma que o time supere suas metas, assim como pratique a inovação intensamente. Aqui cabe uma observação importante. Essa plataforma natural surgiu de duas organizações incubadoras, a Telerge ao longo de 7 anos com o projeto Arco-Íris, que virou o processo Arco-Íris, se espalhou pelo Brasil inteiro, e na Embratel a Caravela Hunter, na fase da captura dos peixes, das oportunidades no mundo da venda. Esses 13 anos iniciais foram fundamentais para se construir hoje a pedagogia da sustentabilidade nos 32 anos de trabalho.
O ambiente natural cria uma linguagem de comunicação que não só facilita a transferência da chamada informação top-down, como cria caminhos de mão dupla em que a comunicação bottom-up passa a ser incorporada pelo próprio sistema de planejamento e controle da organização. Aqui uma ressalva importante. Aquela organização top-down, da estrutura, de cima para baixo, da pirâmide, ela morreu. Nesse terceiro milênio, só vai funcionar a organização árvore, das raízes para o topo. É lá em cima dessa árvore que estão as pessoas que vão fazer nascerem os frutos e colherem também esses frutos. Então, esse top-down aqui, entendam ao contrário, porque o top hoje, ele não está no vértice da pirâmide, ele está nas raízes dessas árvores. E as pessoas não estão nada no down, ou muito ao contrário, elas estão lá em cima, onde estão os frutos. Isso é muito importante. Vou repetir. O ambiente natural cria uma linguagem de comunicação que não só facilita a transferência da chamada informação top-down, agora raízes para cima, como cria caminhos de mão dupla em que comunicação bottom-up, ao contrário, passa a ser incorporada pelo próprio sistema de planejamento e controle da organização. Metodologia, só um instante. Tem que voltar aqui. O ambiente natural alicerça-se em 5 pilares fundamentais. O primeiro, no rompimento com a desqualificação da frente de trabalho, que psicologicamente passa a ser considerada cabeça de obra e não mais como a tradicional mão de obra. Na utilização de ícones para a representação de desafios, que por residirem no inconsciente coletivo que caracteriza a cultura brasileira, revelam-se como fatores de extraordinário poder mobilizador. 3. Na viabilização de fóruns abertos de debate que estimulam a participação da linha de frente da empresa, na orientação de sua própria direção. 4. No relacionamento entre o espírito de cidadão consciente com o de profissional consciente, responsável pela garantia do sucesso da organização e de seu próprio desenvolvimento. 5. No uso da tecnologia da informação como forma de gerar comunicação através de múltiplas formas de relacionamento entre os indivíduos e entre esses e a organização. E aqui no quinto item uma ressalva. Essa tecnologia da informação, hoje, no desenvolvimento dela, estamos no terceiro milênio, no ano 24 desse terceiro milênio, e hoje, chegando pesado, ou seja, melhor dizendo, já estão aí os chats GPTs trazendo essa coisa fantástica, né? Que vocês sabem bem, que é o AI. Metodologia da implantação. Vamos a ela. Metodologia de implantação, plano de ação. Ainda que existam especificidades em cada organização, o ambiente natural possui algumas fases invariantes a saber. A fase 1, uma campanha de lançamento do projeto suportada por pesquisa de opinião, de modo a gerar um posicionamento coletivo sobre o assunto. Aqui, hoje, no ano 2024, temos uma variável importante que está aí para ajudar muito nessa fase 1, que é a Rádio Brasil Cidadão. Uma rádio ponta de lança da Rede Brasil Cidadão, que toca 24 horas programação nativa,
toda por ela construída. E essa rádio apresenta em 6 grandes linhas o histórico, o que é essa pedagogia, tá certo? Quais são os projetos para o segmento educacional, comunidade, empresa e tudo mais. Ela mostra o trabalho de 32 anos da alfabetização comportamental, que está abrigado dentro dessa pedagogia da sustentabilidade. Além da rádio, tem os 2 livros, o da Pedagogia da Sustentabilidade, na Amazon, e o dos 74 Papéis da Vida. E tem no Facebook o Grupo Brasil Cidadão, a página Brasil Cidadão, tem no site da Escola Cidadania a Cartilha Cidadão, os 11 mini-livros, as 180 videoaulas e todo desenrolar dessa pedagogia. Assim como dentro do site da Rádio Brasil Cidadão também tem muita coisa dessa obra de 32 anos. Então essa fase 1 foi muito fortalecida, né, nesses últimos anos. A fase 2, mapeamento do cenário vigente na organização, de modo a se constituir em uma referência para a tomada de decisão sobre as estratégias de implantação. Cada organização tem as suas peculiaridades e essa fase 2 é muito importante. Fase 3, consolidação da pesquisa e do mapeamento, de forma a gerar um referencial integrado, ambiente e expectativa, gerador de uma palestra de sensibilização dirigida. Fase 4, palestra de sensibilização para todos os colaboradores, de modo a, adicionalmente, estabelecer uma linguagem comum e fornecer as bases de um projeto igualmente comum. Uma dessas videoaulas desse seminário é a que nós falamos da importância, né, da participação dos empregados, eles vindo como voluntários. Isso é muito importante também para essa fase 4. A fase 5 é o início da campanha de mobilização, de modo a favorecer a geração uma cultura de participação efetiva. Lançamento da campanha de antidesperdício, implantação dos painéis de anúncios, implantação do plano permanente de sugestões, implantação da mídia interna, estabelecimento dos sistemas de controle. Isso tudo hoje está muito mais facilitado pelas mídias que a gente tem, pelas redes sociais, né? Pelos WhatsApps da vida. Fase 6. Avaliação de resultados e elaboração de projetos de novos layouts funcionais, de modo a estabelecer uma visão articulada das mudanças e seus resultados esperados. Fase 7. Implantação dos novos layouts, de modo a gerar para todos a referência visual dos efetivos ganhos da plataforma. Essa referência visual vai estar não só dentro da organização, como em todos os notebooks dos funcionários, dos colaboradores que trabalham em home office. A plataforma terá a plataforma física e a digital. A fase 8. Avaliação dos resultados e elaboração de um plano permanente de trabalho, de modo a incorporar definitivamente os resultados da plataforma implantada. A fase 9. Implantação do plano permanente de trabalho de modo a consolidar operacionalmente a nova cultura. E a fase 10 é a consolidação da memória do ambiente, de modo a referenciar as reflexões futuras da organização sobre a plataforma natural. Esse é o seminário de sustentabilidade que nós apresentamos dentro do grande seminário da Rede Brasil Cidadão de sustentabilidade. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Rede Brasil Cidadão, Rádio Brasil Cidadão, é só apontar, clicar
e começar a ouvir. Uma outra coisa muito importante para essas organizações, às quais nós estamos trazendo esse seminário, é que a Rádio Brasil Cidadão começa agora em 2024 uma carga pesada junto às comunidades situadas em área de vulnerabilidade social. E esses projetos dessas escolas de cidadania nessas comunidades serão tocados pelas lideranças dessas comunidades, com todo o apoio, né, e entrega da Rádio Brasil Cidadão, de toda essa obra de 32 anos, e oferecendo aqui, inclusive, espaço para divulgação de todas essas escolas dessas comunidades e também para as organizações que serão patrocinadoras de cada uma dessas escolas. Cada organização dessa receberá um www.seunome.escoladecicidadania.org, assim como toda a oferta desses seminários e o seminário de voluntariado para todo o seu corpo de funcionários. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Vem para cá, Rádio Brasil Cidadão, Rede Brasil Cidadão.